nasci num lar muito pobre. Meu pai não cheguei a conhecer. Quando eu tinha menos de 2 anos, ele faleceu. E quando eu tinha 8 anos, a minha mãe enforcou-se. Enforcou-se com um lençol. Porque, como ela morava no sítio, e não tinha mais corda nem cipó, porque o meu padrasto me encarregou de cuidar dela e não podia, então, ficar por aí, por perto, cipó ou corda, ou coisa que eu valha. Então, eu vivia seguindo os seus passos, porque ela tentava matar-se. Bem, a razão pela qual ela resolveu matar-se, caindo numa depressão terrível, é porque a minha mãe, meu pai era casado com outra mulher, morreu a mulher dele, já tinha 12 filhos, e aí casou com a minha mãe, que era solteira. E meu pai era muito bom. E aí, felizmente, ela ficou... Meu pai morreu com 56 anos de idade, e a minha mãe tinha o cunhado que também viuvou, que foi o meu padrasto. Ela pensou que meu pai, que o meu tio era bom igual o esposo que ela tinha, mas caiu numa enrascada. Ele era terrível. Eu não posso aqui resumir em detalhes tudo, não é possível. Isso aí ia entrar na minha história toda. Mas chegou num ponto, ela ficou com 12 filhos para cuidar, e aí começou então a dar para os parentes os filhos, porque ela não podia cuidar, não tinha como. E aí já tinha depois eu, e tinha mais uma irmã minha, que era então irmã legítima, né? Eu tinha só uma irmã legítima, mas os outros eram por parte de pai. Depois ela teve uma menina com o meu padrasto, que era por parte de mãe. Ela, quando estava ainda de resguardo da filha, a menina, ela caiu água, caiu num poço, tiraram já quase morta, e aí ela piorou. Então, ela tentou se matar-se. E eu cuidei dela muito para não matar-se. Mas um dia, ela se mandava que eu saísse para ela poder se matar, consumar o ato. Mas um dia, chegaram domingo à tarde, lá em casa, uns meus amiguinhos, ali, vizinhos, me convidaram para ir ao mato cortar alguns palmitos. E eu disse para ela, eu vou com eles ali tirar uns palmitos. Ela disse, vai. Ela queria que eu saísse mesmo para se matar, né? E quando eu saí, ela trancou a outra minha irmãzinha, que era 12 anos menor do que eu, num quarto. E aí, como não tinha mais corda, ela torceu um lençol, né? E eu dormia, tinha uma varanda assim que eu dormia, uma casa de palha, tinha uns caibros, ela amarrou no caibro, torceu o lençol e enforcou-se com o lençol. Eu fui mato tirar palmito, sofri muito para tirar uns palmitos lá, e ela, quando a minha irmãzinha conseguiu destrancar a tramela da porta, ela saiu, pulou a janela e saiu correndo, e quando eu vinha vindo, ela saiu, me encontrou aos gritos, dizendo, a nossa mãe se matou. Irmãos, eu não posso contar em detalhe, porque é coisa tremenda. Eu nunca esqueço aquela cena. Quando eu entrei pela porta daquela varanda, eu esbarrei com o corpo dela pendurado em cima da cama onde eu dormia. Não dá de explicar a tristeza. Se o lar já era um lar terrível, porque o meu padrasto era um homem violento e nos surrava por qualquer coisa, era surra e mais surra, né? E tem tantas outras coisas que eu não posso contar, não é possível. Finalmente, depois daquele desastre todo, o meu tio
que morava em Joinville, com outra tia que morava em Araquari, foram lá nos buscar. Eu fui para a casa dele, mas ele já tinha 8 filhos, eu não podia ficar em casa dele, porque a casa é pequena. E eu saí então para trabalhar em algumas casas e ficava então aí de um lado para outro procurando serviço, porque não era como hoje, que existe droga e tem aí esses meninos de rua, essas coisas. Eu fui um órfão abandonado, mas eu sempre procurava trabalhar, fazer alguma coisa, né? De uma casa para outra, de uma casa para outra, e rodando por ali. E finalmente, irmãos, para não entrar em mais detalhes, eu depois, com 17 anos, quase 18 anos, eu voltei a morar com aquele meu tio que me buscou lá quando eu fiquei órfão. E aí eles eram crentes. E isso aí agora já era em Guaramirim, que eu me criei lá em Medeiros, lá no interior de Barra Velha. Naquele tempo era tudo Araquari. E um dia eu já tinha ido a alguns cultos com eles, mas um dia minha tia disse assim: Nilton, hoje tu vai ficar crente. Eu até levei um susto assim, mas não quis dizer não. Você vai ao culto conosco hoje, vai ficar crente. E eu fui ao culto. E na hora do convite eu não resisti, levantei a minha mão e aceitei Jesus. Aleluia. Irmãos, a história dali para trás foi terrível. Foi terrível. Eu não vou entrar mais em detalhes. Daqui para frente da minha conversão, tudo começou a mudar. Jesus é maravilhoso. Como diz o Salmo 27, versículo 10: quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. E Ele me recolheu. Jesus me salvou. Aleluia. Eu continuei servindo a Jesus, morando com eles. E depois fui para o batalhão. Depois saí do batalhão, voltei para a casa deles. E na casa deles eu me casei. E aí começou a minha história. Ainda antes de eu me casar, isso já era em São Francisco do Sul, eu tive uma experiência na minha vida que eu nunca esqueço, que marcou a minha vida. No dia 7 de julho de 1951, quando eu ia saindo para um culto, era um mês de julho, e era um dia de garoa. Eu tinha uma bicicleta, até era uma bicicleta muito bonita, porque eu trabalhava naquele tempo nas obras do Porto de São Francisco do Sul, na construção. E eu saí, peguei a bicicleta para sair para o culto. Os meus sobrinhos, eu tinha dois primos com quem eu morava com eles. Eles disseram: não, você não vai ao culto, está chovendo com essa garoa. Aí me insistiram e eu voltei. Quando cheguei na área da casa, algo dizia assim para mim: vai ao culto. Vai para o culto. Eu peguei a bicicleta e saí. Disse: não vai. Não, eu vou. E foi o meu dia. Oh dia feliz. Oh dia abençoado. Eu cheguei lá, dobrei, porque, irmãos, o culto de oração naquele tempo não é como hoje. Naquele tempo ele chegava e orava 40 minutos de joelho. Depois é que vinha a palavra. E eu comecei a orar, irmãos, e o fogo pegou. Jesus me batizou com o Espírito Santo. Aleluia. Eu tinha lembra que eu tinha uma abotoadura, uma camisa com uma abotoadura. Eu usava naquele tempo, hoje não uso mais. Eu sei que eu quebrei todo, rolei debaixo do banco. Eu bebi demais. Tomei um porre do espírito, né? Bebi demais. Eu não me controlava. Quando terminou o culto, para ir para casa de bicicleta foi um trabalho. Eu montava de um lado e caía do outro. Falando em língua estranha, glorificando a Deus
E cheguei em casa, quando cheguei em casa, aleluia, falando em língua estranha, glorificando a Deus, acordei meus primos, e foi aquele barulho de glória a Deus e louvor e aleluia. Aquela noite quase não dormi, me acordava falando língua estranha. Eu trabalhava na obra do porto, amarrando ferro, debaixo das estacas de ferro lá, mas de vez em quando era tomado pelo poder de Deus e começava a falar em novas línguas. E tinha uma turma de gente muito perseguidor, terrível naquele tempo, cercando, naquele tempo não era fácil, mas assim mesmo Jesus me guardou. O fogo se acendeu e nunca mais apagou. Aleluia! Que dia glorioso, irmãos, aquele dia. Finalmente, depois, Jesus me deu uma noiva, me casei, e formamos a família, e graças a Deus, irmãos, fomos vencendo a batalha da vida. Nós casamos muito pobre, Eu aluguei lá uma casinha pequenininha, e tinha um colchão de palha, naquele tempo era colchão de palha, e tinha lá umas 4 cadeirinhas de palha também, um fogãozinho a lenha e uma caminha muito simples. E depois dali me mudei para São Francisco, para São Bento do Sul. E lá fui trabalhar numa firma. E lá eu sofri muito também, porque o salário era pequeno e tinha uma carrocinha de 4 rodas e eu entregava cimento, era uma construção, uma casa de construção, eu entregava tijolo e cimento puxando aquela carrocinha. E uma mudança que nós fizemos, a nossa mudança era tanta que nós levamos naquela carrocinha, eu puxando e a minha esposa empurrando a carrocinha, para morar num sotãozinho assim, nos alemães lá, e era difícil, a vida era difícil. Mas Jesus foi nos abençoando. Depois fui trabalhar numa outra firma, na Fiação São Bento do Sul, que até hoje existe. E dali, comecei, já solteiro, eu comecei a trabalhar, cooperar no trabalho com o pai do pastor Elenay Cabral, pastor Osmar Cabral. Aí, quando eu me casei, já era cooperador. E aí eu cooperava no trabalho em São Francisco, depois em São Bento do Sul, e trabalhando na firma. Eu era um operário, graças a Deus, muito bom. Trabalhava, fazia muita hora extra. E Jesus, depois comecei a sentir uma chamada para a obra de Deus. E o Senhor me chamou para a obra e eu fiquei aguardando o dia, o tempo. E um dia eu estava em minha casa, para ser rápido, porque a hora está passando depressa. E aí eu estava na minha casa com minha família, chegaram 2 homens lá, eu conhecia eles. Chegaram dois homens lá, que era o falecido Clemente Kuhlmann e o pastor João Ungo, que é pai da irmã Esther, lá de Florianópolis. Muitos conhecem ela, né? Chegaram e conversaram comigo. Perguntaram: você está disposto a sair para a obra de Deus, para se integrar no trabalho do Senhor? Eu disse: estou esperando esse dia, esta hora. Ele disse: então o senhor peça a admissão do seu serviço na fábrica, Aí trabalhei 1 mês de aviso prévio e saí e vim morar na cidade de Timbó. Ali começamos a obra. A cidade de Timbó, que era a congregação de Blumenau. E dali
Então, eu cooperava atendendo o trabalho ali e abrindo o trabalho, né? Aquelas serras que existem ali em Alrado de Timbó, Serra da Araponga, Serra da Araponguinha, Serra da Bichinha, Serra do Cabrosque, Serra de São João, né? Aquilo tudo eu fazia de bicicleta porque eu tive a felicidade, a família Varkenagel, que era aquele de Tupava Norte, que já faleceram quase todos, me deram uma bicicleta, me deram um carro importado, uma bicicleta Gehrig, importada da Alemanha, porque naquele tempo o Brasil não fabricava bicicleta, não fabricava nem bicicleta. Então eu ganhei aquela bicicleta, e aquela bicicleta para mim foi uma bênção de Deus. Eu subi aquela serra empurrando a bicicleta, serra de 10 quilômetros para subir, e aí eu levava uma cordinha, uma faquinha, chegava lá em cima da serra, cortava um galho de pau assim, bem frondoso, deixava na beira do caminho, e quando voltava, então a bicicleta tinha, que muitos não conhecem, né? A bicicleta tinha freio de mão, tinha torpedo, para frear, e eu amarrava um galho de pau atrás do porta-bagagem e vinha descendo a serra com aquele galho de pau, e aos trambolhão por aquelas estradas. E depois Deus mandou um desviado morar lá na Vargem Grande, 20 quilômetros para o interior de Apiúna. E eu soube que ele estava morando lá, fui visitá-lo. E lá começou um trabalho. Começou a se salvar gente lá. E eu comecei a visitar toda quarta-feira, eu ia para lá. De bicicleta, 60 quilômetros. Eu me lembro, irmãos, que naquele tempo surgiu uma camisa, chamava-se Volta ao Mundo. Alguém conheceu, né? Era meio crespinha. E eu tinha uma camisa daquela. E eu ia atrás, daquele tempo, descia daí de Curitibana, da região de Lages, muitos reboques trazendo madeira para exportação em Itajaí. Era um reboque atrás do outro. E eu pedalando atrás daqueles caminhões, o suor corria, e aquele pó formava uma lama. Eu chegava lá embaixo na Vargem Grande, lavava a camisa, deixava enxugar um pouco para dirigir o culto à noite. Eu só tinha aquela camisa. Então, de manga curta, só tinha aquela camisa. Então, eu dirigi o culto ali, começou a se salvar. Hoje temos o pastor, que é o pastor lá em Celso Ramos, que eu ganhei a família para Jesus. Eram 8 filhos, eu ganhei a família para Jesus e foi se salvando gente. Tem um outro pastor que é o Lindolfo, que também trabalhou por aqui. Hoje ele está em Timbó, é o pastor Ciara ali. E se salvou muita gente, graças a Deus. Terminava o culto, irmãos, no verão, era 10h30, 11 horas, porque quando o irmão saiu da roça, era 8 horas. Chegava em casa, ia tirar leite, aquela coisa toda, fazia uma polenta, e depois ia para o culto. E terminava o culto, eu vinha embora sozinho, 60 quilômetros. Irmão, não era fácil. Trovoadas e trovoadas eu peguei sozinho, naquela estrada difícil, e chegava em casa 3 horas da madrugada. Minha esposa naquele tempo era muito doente, sofria da asma, tinha noite que passava a noite inteira atendendo ela, abanando ela com chapéu para ela poder respirar. Olha, nós tínhamos já 8 filhos naquela época, não era fácil. O Nilton era pequeno, tinha lá os seus 5 anos de idade, e a vida era difícil. Ali em Timbó, nós passamos 4 anos, não sabia que era carne. A única coisa que nós comíamos uma vez por semana era rim de porco, e minestra, feijão com arroz. Era isso que era na nossa comida. Um dia acabou o arroz e o Nilton estava lá na beira da estrada, tinha uma cerca lá, e ele
Passou um caminhão de arroz e derrubou um saco de arroz. Bem na frente do portão. Um saco de arroz. Aí nós esperamos o dia todos, esperamos até o dia de meio-dia, o homem não veio buscar o arroz, então foi Jesus que mandou. Comemos um mês inteiro. Foi uma bênção de Deus, né? Pois bem, irmãos, a vida minha foi uma vida de sofrimento, mas depois, irmãos, fui de lá, eu fui transferido para aqui. Trabalhei 4 anos aqui com o pastor Lemos, de saudosa memória, pai do pastor Samuel Lemos. Trabalhei com ele aqui, era só eu de obreiro. Daqui eu atendia Pomerode, atendia Timbó e suas congregações, atendia Brusque Interior e Gaspar. Aqui, depois de 6 meses, então, 6 meses eu andei de ônibus e de pé. Depois a igreja tinha uma moto, mas o pastor só me deu depois de 6 meses. E provou. Depois de 6 meses, então, eu peguei a moto. Quando fiz a carteira para motorista, para motocicleta, já me deram para motorista. Já fui abençoado. E aí, então, eu atendia, dirigia Garcia, e domingo de noite tinha que estar aqui. E atender todo esse campo de moto. Irmãos, aquela moto, eu fiz dela um carro. Eu botei mais um porta-mala atrás, porta-bagagem, e botava 2 crianças em cima do tanque, a minha esposa com uma no colo e às vezes outra na barriga também, e mais 2 crianças atrás. Quando eu parava aqui na frente, o povo se assustava. Não era fácil a vida, irmão. E assim foi. Quando aquele terreno de Brusque, onde está a igreja ali, nós ganhamos da prefeitura. Quando foi para planar aquele terreno ali, eu saía daqui todo dia de manhã, mas tempo não existia asfalto, não. Era tudo no barro. Eu ia todo dia de manhã para lá, para supervisar a terraplanagem. E assim, irmãos, foi a minha vida. Daqui, pela misericórdia de Deus, o Senhor foi me abençoando, e Jesus teve misericórdia de mim, que daqui eu fui separado a pastor. Eu não cheguei a ser presbítero nem evangelista, nem diácono. Eu fui direto, eu fui direto a presbítero, não fui diácono nem evangelista. Fui a presbítero e depois a pastor. Em 67, na campanha de Mauro Cerulo, que aconteceu em Florianópolis, eu fui separado a pastor. Foi só eu. E não foi na igreja, foi no Teatro Álvaro de Carvalho. A campanha foi realizada no ar livre, mas domingo de manhã foi feita a Santa Ceia lá. Irmãos, que reunião divinal. O céu desceu naquele ambiente e eu parece que estava flutuando. E, finalmente, quando me chamaram lá para ser separado da pastor, só eu, que privilégio, que maravilha, meu Deus, que coisa tremenda. Daqui, então, eu fui mudado para Canoinhas. Para Canoinhas, assumi a minha primeira igreja como presidente. Com os filhos todos pequenos, eram 8 filhos, não era fácil, pobreza, difícil, ganhava pouco. Na igreja naquele tempo, irmãos, era bem difícil, porque as igrejas eram pequenas, pobres. E lá em Canoinhas, então, eu também andei de bicicleta naquele interior, abrindo trabalho naqueles matos por lá, não vou contar os detalhes. Dali depois eu fui transferido para Chapecó em 69. Em 69, nós fomos quando eu fui receber a igreja em Chapecó,
eu fui de moto, 500 quilômetros de moto. Eu estava abrindo essa BR-470. Né? Era quase 170 mil buracos. E eu na lama e no pó, e fui lá, segui o trabalho, voltei. Depois botamos a mudança em cima de um caminhão e fomos. A minha esposa, a Cência, estava com tosse comprida, era terrível, meu Deus. Né? E a minha esposa com 2 pequenos na cabine, com motorista, e nós outros tudo lá debaixo da lona. Quando chegamos em Chapecó, o pó tinha tomado conta de tudo, nós estávamos vermelhos da poeira. Eu sei que quando chegamos lá, a minha esposa lavou toda aquela roupa, tudo à mão, porque não existia máquina, né? E botou no varal. Quando chegou a tarde, a igreja fica no alto, lá em Chapecó, deu uma trovoada e um pé de vento que a cidade desapareceu. E a roupa que estava no varal caiu tudo no chão, virou tudo numa lama. E agora tinha que lavar tudo outra vez. E assim era a vida. A casa que nós morava chovia dentro, que era coisa terrível. Não dá nem de contar, irmão. Mas eu vou dizer, a cozinha, o fogão era aqui e o vaso sanitário era do lado, assim, um buraco, do lado do fogão. Assim era a vida. Assim era a vida. O Nilton sabe disso. Mas vencemos. Ficamos 3 anos lá em Chapecó. Irmãos, de Chapecó eu abri trabalho em Ponte Serrada, a 90 quilômetros. Abri trabalho em Maravilha, mais 90 e poucos quilômetros. Atendia o trabalho em Palmitos, que pertencia a Chapecó. Naquele tempo só tinha 2 igrejas, sede no oeste, era Joaçaba e Chapecó. E nós atendíamos, irmão. Depois, fim de 71, eu consegui comprar um DKV. Não sei se alguém conhece o DKV. DKV. Eu dizia, vem cá ver a tribulação que eu arrumei. Porque a maioria das vezes ele me deixava na estrada. Era terrível. Depois aí consegui trocar aquele DKV por um Jeep Willys 54. Aí já melhorou. Mas, irmãos, eu saía dos cultos, daquele interior, chegar na beira do rio, às vezes 11 horas da noite, meia-noite, tinha que bradar para o balseiro que trazia a balsa para atravessar. A vida era assim, era desse jeito. Mas desse jeito nós fomos vencendo. Depois dali, eu fui transferido para Criciúma. Aí já era uma cidade, né? Uma igreja grande. Só que eu não vou contar as tribulações que eu passei ali. Não dá tempo. Já vou ter que parar. Bem, vou parar por aqui, irmãos. Só dizer que dali eu peguei uma igreja com muitos problemas. Para, irmão, só ter uma ideia, a igreja estava numa situação, tinha tido uma divisão e estava com uma dívida tremenda. Entrava 3.000 cruzeiros na igreja e a igreja devia 60 mil cruzeiros e pagava 1.500 cruzeiros de juro. Era terrível. Só Deus para nos tirar daquele atoledo. E eu não vou contar como foi, porque não dá tempo. Dali eu vim para Lages, tinha alguns problemas sérios em Lages. De Lages fui para Itajaí, também com muitos problemas. De Itajaí eu vim para cá, e aí deu-se a construção do templo, estava começado, e aí estamos por aqui ainda, e eu deixo de contar as outras coisas. Eu queria contar as minhas viagens missionárias, mas não dá tempo. Porque em Criciúma nós começamos o trabalho de missão. Meu filho Daniel foi enviado para
o norte da Argentina, e ali nós conhecemos que houve um grande avivamento em Criciúma, e aí Deus então começou a agir, e então as coisas começaram a melhorar, e graças a Deus, então de Itajaí para cá, estamos aqui até agora. Meus queridos, eu só quero ler um versículo para deixar uma palavra de Deus, e quanto à minha história, eu vou fazer mais uma edição do livro Refúgio para um Pardal. É o título do livro, para quem não sabe, e eu vou fazer, se Deus quiser, se não der esse ano, fazer ano que vem, mais uma tiragem, que eu fiz 5.000, mas vendi muito rápido, e eu quero fazer porque dá muita procura desse livro. Eu já escrevi mais um livro, que já saiu pela casa, tem 2 na casa agora para ser editado, estou escrevendo mais um, e assim foi a minha vida, pela misericórdia de Deus.